Preste atenção nesse vídeo. Você hoje não tem como deixar teu filho ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso. Tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu problema. andava de ônibus de madrugada. A gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. O mundo também está muito mais perigoso, isso não tenha dúvida. A violência está pior, porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não, já tive amigo que foi morto e ainda foi morto. É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro. Olha, eu já falei bastante sobre geração Z. Inclusive, tem vários vídeos meus e comentários dos seguidores falando sobre a contratação da geração Z. Mas esse vídeo me deixou muito, muito pensativa. Até porque eu recebo muitos questionamentos sobre quem cria a geração Z, né? E eu sou mãe, eu crio adolescentes que são da geração Z. Então, veja como ela coloca, como administrar esse tempo de quando cada um foi criado é importante. Quando eu era criança, eu corria na rua, eu brincava na rua com os meus amigos e muitas vezes sem até a supervisão de um adulto, porque eu não tinha a violência naquela época que a gente tem hoje. A gente não tem a quantidade de assédio que a gente tem hoje. A gente não tem a quantidade de violência física, moral que a gente tem hoje. Não tem o bullying, que naquela época nem se falava, acontecia. Mas a gente nem falava sobre isso e todo mundo tratava aquilo na escola de uma maneira normal, todo mundo se resolvia, vamos dizer assim. Mas eu fiquei muito pensativa, né? Porque eu já falei muito das entrevistas que eu faço aqui com a geração Z, como existe uma fragilidade emocional muito grande, né? Como as pessoas se comportam de maneira muito fraca nessas entrevistas, o que faz com que elas não consigam a vaga de emprego. Mas quando a gente faz essa análise aí, que é uma análise extremamente técnica, né, sobre gerações e sobre os períodos aos quais elas foram criadas, eu fico muito reflexiva. Então quer dizer que a mãe de uma criança geração Z, de um adolescente geração Z, ela é culpada ou ela é tão vítima quanto do momento que a gente está vivendo, né? Então vamos pensar sobre isso até para que a gente possa refletir. Quando a gente receber um candidato numa entrevista de uma geração Z, poder ver a história daquilo ali. Eu sei que muitos empresários, RHs, pessoas que fazem entrevista de emprego, eles não podem estar trazendo o histórico de vida dessas pessoas, seria uma coisa muito complexa, né? Mas compreender a fragilidade de acordo com o tempo que a gente está vivendo é muito importante. Veja, a gente protege demais os nossos filhos hoje, porque a violência é muito grande. Dependendo de onde a pessoa mora, é violência de todo tipo. Então a gente tende, obviamente, a proteger os nossos filhos. Essa grande proteção que a gente dá para ele acaba excluindo essas crianças, esses adolescentes, da reação comum, natural, que ele mesmo tem que criar em determinada situação. Então, será que é, como eu falei, é culpa ou a gente é tão vítima quanto? Então fica essa reflexão para quando a gente estiver contratando e de repente a gente conseguir auxiliar tanto as mães, os pais da geração Z, quanto essas próprias pessoas que estão começando as suas carreiras, estão iniciando uma faculdade. Não vamos vitimizar. É muito diferente. A análise do vídeo e a análise que eu estou fazendo aqui não é de vitimização, mas é de situação. Porque a origem desse problema ela é muito grave. A origem desse problema talvez não esteja somente em mim ou em você. É uma origem social, uma origem cultural, que a gente precisa modificar para voltar a criar pessoas fortes, inclusive emocionalmente.